Escolha o seu difícil. Isso não é uma frase motivacional, isso é um livro do Rick Chester. Se você não o conhece, ele foi um cara que começou vendendo água na praia de Copacabana e hoje ele é palestrante internacional, já foi até em Harvard, foi um TED Talk. E eu te convido a, hoje aqui no canal, assistir os principais insights e ensinamentos desse livro. Toda semana eu estou com o propósito de trazer aqui para você reflexões, ensinamentos de livros que são valiosos, que trazem reflexões e que vão te ajudar a mudar o seu mindset, a sua mentalidade, para que você consiga acelerar a sua carreira. E não existe aceleração de carreira se você não foca e não trabalha no seu desenvolvimento pessoal. A gente não pode separar CPF de CNPJ. A gente precisa entender que para a gente ser muito forte enquanto CNPJ, ou seja, para a gente construir uma carreira forte, para a gente ascender na nossa carreira de forma sustentável, a gente precisa ter uma base muito bem construída. E essa base, ela é o seu desenvolvimento pessoal, é a sua inteligência emocional, é o quão forte você vai estar para chegar no pico e sustentar esse pico, sustentar esse topo. Esse é o meu objetivo no vídeo aqui de hoje do canal. Te ajudar a construir a sua base, a ter inteligência emocional, focar no seu desenvolvimento pessoal, para que você ascenda na sua carreira. Mas antes, se você não me conhece, eu sou Mariana Portes Gelais, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, sobre mim, eu te convido a me seguir no Instagram, @MarianaGelais, você pode me seguir lá, mas eu também tô no LinkedIn, no TikTok, fica à vontade para me seguir. Aqui no canal existe uma playlist só de desenvolvimento pessoal, assim como tem playlist de desenvolvimento de carreira, playlist de preparação para processos seletivos, playlist sobre perfil comportamental. Eu te convido a ir lá e assistir os vídeos que mais te interessam. Vamos para os ensinamentos que esse livro nos traz. Tudo na vida é difícil, ou seja, escolha o seu difícil. Trabalhar duro é difícil, mas ser pobre também é difícil. Empreender é difícil, mas depender dos outros também é difícil. A ideia central do livro é: não existe vida fácil se você quer ter sucesso. O sucesso requer disciplina, constância, persistência. Você precisa escolher o seu difícil, porque não ter dinheiro para pagar as contas, não ter dinheiro para fazer uma viagem que você sonha, também é difícil. É difícil alcançar o sucesso, é difícil alcançar uma posição de nível hierárquico, é difícil alcançar o seu sonho, o que você deseja, talvez a sua promoção no seu trabalho, ou talvez empreender de fato. É difícil, mas você também pode escolher o seu difícil. Ou você escolhe o seu difícil para ascender na sua carreira, para empreender, para alcançar os seus sonhos e realizar os seus objetivos, ou você escolhe o difícil de ter uma vida medíocre, é isso que ele fala no livro. Segundo conceito muito importante trabalhado no livro é a autorresponsabilidade. Então você é o protagonista da sua vida. O Rick Chester, se você não sabe, ele começou vendendo água na praia de Copacabana, e ele começou a gravar vídeos e foi descoberto pelo Flávio Augusto, e aí começou a deslanchar a carreira dele. No livro dele, se você for assistir vídeos e palestras sobre ele, ele fala de forma muito forte o conceito que eu sempre falo aqui no canal de autorresponsabilidade. Ele fala que você precisa parar de culpar o governo, o seu patrão, a sociedade. Ah, é porque a empresa não me reconhece, porque a empresa não me valoriza. Por que você tá nessa empresa ainda? Procura outro lugar que te valoriza, que te reconhece. Ah, é porque tá muito difícil. Tava difícil para ele também. E ele saiu de um vendedor de águas na Copacabana para se tornar hoje um grande empresário. Basicamente, a sua sorte é você quem cria, você que faz acontecer. Ele diz que você não tem culpa de onde você nasceu, do lar que você nasceu, das circunstâncias que você nasceu, mas você é responsável por onde você quer chegar. Ele fala que se você nasceu em um lar pobre como ele nasceu, isso não é culpa sua. Mas se você morrer pobre, sim, isso é culpa sua. Porque você, ao longo da sua vida, das suas escolhas, das suas decisões, do que você escolhe diariamente fazer, você pode mudar o seu destino como ele mudou o dele. Esse ensinamento do livro é: encare a sua realidade com verdade. Você fingir que tá tudo bem, ou você negar, ficar em estado de negação, isso te afasta da mudança. Olhe com honestidade, com verdade para a sua situação que você tá hoje e haja com coragem. Então, como que tá hoje o seu estado atual? Começa a agir, começa a fazer algo para sair do seu estado atual. Mas para isso você tem que ter coragem, você tem que ter fé, você tem que ter disciplina, você tem que ter força de vontade e dedicação para todos os dias fazer o que precisa ser feito. Então qual é o seu plano de ação? Você tem consciência hoje de onde você tá e aonde você quer chegar? Porque esse é o primeiro passo. Você tem que saber aonde você quer chegar. Qual é o seu plano de ação? Porque você tem que ter um projeto, tem que ter um plano de ação, tem que ter um planejamento. O que você vai fazer todos os dias para chegar onde você quer chegar? O quarto ensinamento do livro é: comece com o que você tem. Assim como ele começou vendendo água na praia de Copacabana, o que você tem hoje para começar? Ele fala no livro que você não precisa de tudo para começar, mas você precisa começar hoje com o que você tem. E aqui eu te faço uma pergunta reflexiva. Quais são os seus sonhos? Você sabe quais são os seus sonhos? Você tem escrito no papel quais são os seus sonhos para esse ano? Nós já estamos em julho. Você montou o seu planejamento para o ano de 2025? Você montou os seus objetivos para o ano de 2025? Se não,
Tá na hora. Corre que ainda dá tempo. O quinto ensinamento do livro é: o conhecimento transforma. Busque aprender todos os dias. No livro e na história dele, ele fala sobre a importância de sermos autodidata. Então ele fala de uma educação informal que ele teve porque ele precisou escolher entre ir para a escola e trabalhar. Como ele não conseguia ir para a escola porque ele tinha que trabalhar, ele começou a ler muitos livros, vários livros. E aí ele fala que as pessoas criticavam ou questionavam ele porque ele estava lendo aqueles livros se nem ir para a escola ele ia. Para que aquilo ia agregar na vida dele? E ele sabia que no futuro, em algum momento, aquele conhecimento que ele estava adquirindo iria ser um diferencial competitivo para ele, que em algum momento aquilo ia fazer sentido e ele ia conseguir colocar em prática todo aquele conhecimento que ele estava adquirindo. A sorte bateu na porta dele. Como eu falei, o Flávio Augusto descobriu ele porque ele começou a gravar vídeos, abriu as portas, as oportunidades e a vida dele mudou do dia para a noite, da água pro vinho. Só que, na verdade, o sucesso não é do dia pra noite. Não foi para ele do dia pra noite. Foram anos, como ele diz, 40 anos semeando para chegar um dia e colher os frutos que ele ficou 40 anos semeando. Ele fala no livro que a busca por conhecimento, ela precisa ser diária, independente de diploma, de faculdade, de universidade. Nós já estamos no mês de julho. Quantos livros você leu esse ano? Você fez algum curso, algum treinamento? Qual área da sua vida hoje você mais está enfrentando dificuldade? Quais são os seus desafios hoje? Se a área da sua vida que você mais está enfrentando dificuldade hoje é, por exemplo, a área conjugal, você procurou fazer algum curso, algum seminário? Você leu algum livro sobre esse tema? Se é financeiro, é a sua área hoje mais crítica, a área financeira, qual curso sobre inteligência financeira você buscou fazer? Qual livro você leu? Você buscou um mentor? Ou se na sua carreira hoje é o seu maior desafio, você buscou um coach de carreira para te ajudar, para te orientar, para te dar um direcionamento? Ou você está tentando sozinho realizar, conquistar, crescer na vida? Porque muitas das vezes a gente precisa de ajuda e buscar um livro, ouvir um podcast, fazer uma mentoria, um processo de coaching, fazer uma terapia. Isso nos ajuda a avançar para o próximo nível. Agora, às vezes a gente acha que sozinho a gente consegue. E isso é arrogância. O nome disso é orgulho. Achar que a gente consegue sozinho alcançar um próximo nível. Próximo nível, eu não tô falando só de bens materiais, eu tô falando de próximo nível no seu relacionamento, próximo nível no seu trabalho, próximo nível na sua área financeira, em cada área da sua vida. Nós precisamos buscar conhecimento através de livros, cursos, seminários, mentoria, coaching, mas sozinho é praticamente impossível. O Rick Chester também fala no livro O Sexto Ensinamento é que a fala tem poder, ou seja, cuide do que você diz para si mesmo. E isso eu falo sempre aqui no canal, palavras têm poder, as suas palavras podem construir ou destruir. Sempre quando ele conta sobre a história de vida dele, ele fala que ele sempre teve uma narrativa construtiva, uma narrativa de vitória, que um dia ele ia alcançar os sonhos dele, e que um dia ele ia conseguir, ele ia realizar. Não era uma narrativa de vitimização, mas sim uma narrativa vitoriosa, de uma pessoa que estava todos os dias semeando para colher algo no futuro. Uma das palestras que eu assisti sobre ele em vídeos no YouTube, ele fala que eu sabia muito bem o que eu estava semeando, eu sabia que um dia eu ia colher. É isso que eu te convido hoje. Quais são as sementes que você tem semeado hoje? Porque a vida que você está levando hoje é uma consequência das sementes que você semeou nos últimos anos. Se você quer mudar os seus resultados, o que você vai colher daqui para frente, mude hoje o que você está semeando. E saiba que a sua linguagem interna ela pode ser um motor ou um freio para o seu destino. Sétimo ensinamento do livro: ajudar o próximo faz parte do sucesso. Ele fala no livro que o sucesso ele não pode ser medido só pelo que você conquista, mas também pelo que você é capaz de inspirar e compartilhar com as outras pessoas. E eu te faço uma pergunta reflexiva: o quanto que o mundo é um lugar melhor porque você vive? Quantas pessoas respiram mais fácil, mais leve porque você vive? Quantas pessoas você tem ajudado ou você tem pensado em contribuir? Não só com comida, mas talvez com amor, com carinho, com tempo. O livro traz essa mensagem forte de empatia, de missão social, de se preocupar com os outros e contribuir também na vida dos outros. O oitavo ensinamento do livro é: sonhe grande, mas caminhe todos os dias. Ou seja, o Rick Chester ele reforça a importância do dia a dia, do passo a passo, da persistência, da fé. Os grandes resultados, eles vêm da consistência, não de milagre ou sorte. Como ele mesmo diz, não é do dia para a noite que a vida dele mudou. Foram 40 anos que ele estava semeando, que ele estava plantando para poder colher algo que do dia para a noite as pessoas acham que ele colheu. Mas não. Anos que ele passou estudando, lendo livros, com coragem ele começou a gravar vídeos e de repente, do dia para a noite, a vida dele mudou. O que você tem feito para mudar a sua realidade? Ao longo do livro, cada capítulo, na verdade, é uma regra. O Rick Chester ele aborda no livro
10 regras que vão te direcionar para uma vida extraordinária. Ele fala no livro que a vida extraordinária ela é para quem quer fazer acontecer. É possível para todos. Você só precisa fazer o que precisa ser feito. Ter coragem, ter ousadia, ter fé, ter constância, determinação. Ele traz no livro 10 princípios, 10 regras que eu vou compartilhar aqui com vocês. Primeira regra é, nunca pense em desistir. Realmente não é fácil, a vida não é fácil, realizar os nossos sonhos não é fácil, mas desistir não é uma opção, não pode ser uma opção. A segunda regra é, nunca se esqueça da regra 1, ou seja, não desista. Mude a rota, recalcule a rota, mas não desista. Se necessário for, busque ajuda, um mentor, um coach, um processo de mentoria, compre livros, treinamentos, mentoria, coach, busque ajuda, recalcule a rota, mas não desista dos seus sonhos. A terceira regra é, não vai ser fácil. Não foi fácil para mim, não foi fácil para ele e não vai ser fácil. Se você quiser viver uma vida medíocre, você vai viver com facilidade. Mas se você quiser viver uma vida extraordinária, realizar os seus sonhos, saiba que não vai ser fácil. E a próxima regra é, não precisa ser fácil, só precisa ser possível, só precisa ser realizável. Tire da sua mente que você vai ter uma vida abundante, extraordinária, vivendo na zona de conforto, vivendo na mediocridade. Não. Se você quer viver uma vida abundante, uma vida extraordinária, saiba que não vai ser fácil e não precisa ser fácil. Quinta regra que ele fala, se você for começar um negócio hoje, pode dar tudo errado. Se você for começar um novo projeto hoje, saiba que pode dar tudo errado. Mas a próxima regra é, se você não começar, já deu tudo errado. Ou seja, pode dar tudo errado, pode não dar certo. Mas se você não começar o seu projeto, o seu negócio, o seu sonho, começar hoje o seu planejamento, já deu tudo errado. Por isso que comece, inicie, faça um planejamento e inicie hoje o que precisa ser feito. Mas se você não iniciar, se você não começar, já deu tudo errado. Sétima regra que ele fala é que o negócio não é seu, o negócio é do cliente. Ou seja, quem manda no seu trabalho não é o seu gestor, é o seu cliente. Até mesmo um CEO, um empresário, o dono da empresa, ele não é dono do seu próprio negócio. O cliente que é dono do negócio dele. Porque se o cliente não comprar, não tem vendas. E se não tem vendas, qualquer empresa falha. O cliente é o seu gestor. O cliente que é o dono do seu negócio, do seu processo. Eu trago algumas reflexões para você. Você tem ouvido o seu cliente? Qual tem sido o feedback do seu cliente final? Você implementa uma pesquisa de satisfação? Qual é o seu NPS? Você sabe o que é NPS? Busque entender, busque ouvir o nível de satisfação do seu cliente e o quanto ele recomendaria o seu produto, o seu serviço para um amigo ou um colega. Oitava regra que ele fala no livro aqui, aposte 90% das suas fichas em pessoas que não te conhecem, pessoas que nunca te viram. Porque, infelizmente, as pessoas que estão ao nosso redor, muitas das vezes, elas não vão entender o nosso sonho. Elas vão falar, mas por que você não faz um concurso? Você já pensou em dar aula? Enquanto que, às vezes, você está tentando empreender, fazer algo disruptivo. Mas as pessoas ao seu redor, não necessariamente, e às vezes, na maioria das vezes, elas não vão entender o seu sonho e o que você está fazendo. Aposte as suas fichas nas pessoas que não te conhecem. Porque o reconhecimento, a validação, muitas das vezes, e na maioria das vezes, ela vai vir de quem está de fora e não de quem está dentro. Nona regra, seja um apaixonado pelo próximo nível. Ou seja, busque ser 1% melhor todo dia. Saia da zona de conforto. Melhore um pouquinho hoje, um pouco amanhã e vai melhorando um pouquinho a cada dia. Busque conhecimento. Não se acomode com o nível que você está. Se você alcançou a sua promoção que você quer, qual é o próximo passo? O que eu preciso fazer para chegar no próximo passo? Qual o nível que eu preciso ter para chegar no próximo passo? Quais os cursos eu tenho que fazer? Quais os livros eu tenho que ler? O que eu preciso melhorar? É a inteligência emocional? Preciso focar no meu desenvolvimento pessoal? Não se acomode com o nível que você tá. Seja ambicioso, não é ganancioso. Ambicioso e sempre busque o próximo nível. E a 10ª regra é, escolha o seu difícil. Porque ser pobre é difícil, ser rico também é difícil. Você conquistar todos os dias, fazer o que precisa ser feito, enfrentar 10 leões por dia, é difícil. Mas escolha o seu difícil. Entre ter dinheiro para fazer as coisas, realizar o seu sonho da sua família, ou não ter dinheiro para prover, para realizar os seus sonhos. Então escolha o seu difícil. Entre ter uma vida medíocre, ficar anos ali na mesma posição, ganhando o mesmo salário, ou sair da zona de conforto, entregar o extraordinário, agregar valor e de fato crescer e construir algo de valor para a sua família, para a sua empresa e para a sociedade que a gente vive. É valiosíssimo esse livro, os ensinamentos, os insights que esse livro me trouxe. Eu espero que traga para você também. Eu te convido a ler esse livro. Ele trouxe várias fichas que caíram para mim e tem algumas frases que são impactantes que eu queria compartilhar com você. Ele fala no livro que a vida não é fácil para ninguém, mas pode ser possível para quem escolhe não desistir. Enquanto você reclama, tem alguém com menos do que você fazendo mais. Não espere as condições ideais.
Crie as condições com o que você tem. Eu queria fechar o vídeo de hoje com essas frases, com esses ensinamentos. Não desista. Nunca foi fácil para ele, nunca foi fácil para mim. Até hoje eu enfrento as minhas dificuldades. Não é fácil, mas eu escolhi o meu difícil e eu te convido hoje a escolher. Qual é o seu difícil? Crie a sua sorte, crie as suas condições, vai à luta, vai atrás dos seus sonhos. É possível. E se você precisar de ajuda, se precisar de um direcionamento, pode me mandar uma mensagem no YouTube, no Instagram ou por e-mail, marianapgelais@gmail.com. Eu posso ser a sua coach, a sua mentora e te ajudar a alcançar o próximo nível, se assim você desejar. Se você gostou desse vídeo, curte, dá o seu like aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito aqui, compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir esse conteúdo e um beijo, até o próximo vídeo.